Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dante Mantovani, estamos começando aqui agora o nosso webinário Como administrar seu tempo em sintonia com suas finanças e sua saúde. Esta aula realmente foi muito aguardada por todos. Nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp que já está cheio de pessoas e temos discutido lá a respeito do nosso curso Gerencie Seu Tempo, Sua Casa, Seus Negócios já há algumas semanas, e chegou a data de nós darmos aqui hoje uma demonstração de como será este novo curso. Eu digo novo curso porque na verdade já ministrei aqui pela internet, pela minha plataforma aqui do meu site, dantemantovani.org, primeira edição deste curso no ano passado, Gerencie Seu Tempo. O curso foi um absoluto sucesso. Centenas de alunos de todo o Brasil fizeram parte e relataram grandes transformações em suas vidas, e exatamente por conta disso que agora teremos a continuidade deste curso. Então, antes de falar um pouco mais sobre o tema da palestra de hoje, vou falar um pouco sobre como surgiu a ideia deste primeiro curso de gerenciamento de tempo no ano passado. E mais precisamente, essa ideia surgiu porque eu tenho outros cursos também online, e o único, no momento que está em vigor, tem alunos ainda participando, entrando, é o seminário de música. Eu já ministrei também um curso de semântica, mas esse está encerrado. E no curso de música, curso online de música, mas também quando ainda eu ministrava o curso de semântica, os alunos reclamavam muito da falta de tempo para fazer exercícios, para fazer as atividades propostas por mim nos cursos. E um curso online de música, ele necessita muito da prática, necessita muito da parte realmente performática. E por conta disso, o aluno que não consegue arrumar seu tempo para realizar esses exercícios de uma maneira prática, não ficando apenas na teoria, acaba tendo o seu aprendizado prejudicado. Então, no primeiro momento, eu pensei este curso justamente para meus alunos do seminário de música. Então, por essa razão que eu criei este curso e coloquei princípios que eu percebi não estavam abordados por cursos e por livros que tratam deste tema do gerenciamento de tempo. Porque na maioria dos casos, esses cursos, esses livros, esses gurus que falam aí sobre tempo, né, eles sempre colocam essa questão numa perspectiva muito egoísta. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta você querer ter mais tempo ou organizar melhor o seu tempo se for apenas para o seu benefício particular. Não vai dar certo, né? Eu mostrei isso no primeiro curso, não vou entrar em muitos detalhes, mas resumindo bastante, é que o ser humano encontra o seu sentido existencial apenas quando ele sai de si mesmo e aspira a ideais mais elevados. Seja um grande ideal, uma grande missão de vida, ou o cuidado a uma outra pessoa, né? Então, quando o ser humano é capaz de sair de si, de ser maior do que as próprias aspirações, ele consegue achar esse sentido existencial, e aí tudo passa a entrar nos eixos na sua vida, inclusive questões relativas ao tempo, tá? Então a gente trabalha o tempo aqui numa perspectiva muito ampla, não é só que agora você vai colocar um compromisso na agenda, vai colocar não sei o que lá no aplicativo. Nós vamos abordar questões de agenda, de aplicativo também, mas somos seres sociais. Isso não numa perspectiva meramente sociológica, me refiro a uma perspectiva mais existencial mesmo. Uma perspectiva que diz respeito a longas faixas de tempo, longas frequências de tempo. Não estou preocupado em ensinar meus alunos a lidar com o tempo do dia de hoje, ou da semana, ou do mês, nem mesmo do ano. A minha ideia é trabalharmos uma perspectiva de vida inteira, tá? Como organizar o tempo para a vida inteira. E isso inclui o trabalho de discernimento vocacional, porque cada pessoa tem a sua vocação, ou seja, cada pessoa é chamada a realizar
um feito realizar, seja dentro de uma profissão ou não necessariamente em uma profissão. A profissão é uma definição que limita muito a atuação humana de uma maneira mais ampla, porque muitas pessoas se deixam limitar até de uma maneira extrínseca à sua própria vontade por uma denominação profissional que muitas vezes é como que uma máscara social. Recentemente eu ministrei uma palestra em uma universidade no Paraná e um professor comentou comigo que o tema da palestra que eu ministrava não era a especialidade dele, mas que ele faria uma pergunta e etc, etc. E aí eu fiquei pensando, não falei nada no momento, respondi a pergunta, mas fiquei pensando, por que ele fez essa introdução dizendo que não era a área dele? Ora, isso um exemplo de que as pessoas muitas vezes procuram definir até o que elas podem pensar pela área em que atuam, quando na verdade nós temos que transitar pelas áreas do conhecimento da ação humana com mais liberdade. Ou seja, não é que nós seremos especialistas em tudo, mas não limitaremos a nossa atuação pelo fato de sermos especialistas em algo. Isso me chamou muita atenção, não falei nada para ele, não houve tempo, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas acabam limitando muito a sua faixa de atuação por esse tipo de, eu diria até que preconceito, né? De que a profissão define o homem, mas o homem é que define a profissão. Isso deveria ser óbvio, mas hoje em dia ninguém mais sabe do óbvio, não é? Muito bem, então nessa primeira edição do curso nós começamos por essa abordagem epistemológica, ampliamos isso para uma discussão mais técnica também, abordamos conceitos de administração, de economia, até mesmo conceitos mais relacionados à criatividade, como aumentar a criatividade para ser técnicas, para você ter mais ideias, técnicas para organizar melhor a sua produção, para otimizar. Só que agora, nessa segunda edição, nós vamos ampliar isso para um nível muito mais contundente. Por que eu digo contundente? Porque eu vou entrar em itens mais específicos. Partindo dessa concepção mais genérica, epistemológica, que falei para vocês, epistemológico diz respeito ao fundamento dos saberes, tá? Eu vou tratar de questões específicas, como por exemplo, como lidar com bancos, com investimentos, como você evitar perder dinheiro, porque você perde muito tempo quando você perde dinheiro à toa. E existem alguns ralos, alguns escoadores que as pessoas muitas vezes não prestam muita atenção, não identificam a tempo de evitar grandes transtornos, certo? Então eu pretendo abordar isso neste curso. Inclusive, vamos abordar também todo o sistema financeiro, vamos trabalhar com isso, né? A relação disso com a saúde, com o sono, com a alimentação, com os negócios próprios, tá? Quem tem negócio próprio precisa saber administrar o tempo melhor ainda do que quem não tem. Porque quem não tem já tem uma pessoa que administra por si. Por exemplo, o funcionário de uma empresa, ele cumpre um horário pré-determinado para a empresa, certo? Ele não tem que se preocupar tanto em organizar a rotina dele ou de outras pessoas, a menos que seja um cargo de comando em que ele tem que realmente elaborar horários alheios. Mas se não for o caso, ele fica até um tanto que tranquilo, né, para realizar suas atividades. E aí existe um outro ladrão de tempo muito grande que nós vamos abordar no curso também, que é aquela falsa sensação de privacidade provocada, por exemplo, por aquelas pessoas que chegam no ambiente de trabalho e a primeira coisa que vão fazer é conferir o WhatsApp, conferir o e-mail, o Facebook, tá? Para ver se tem alguma mensagem. E aí vai procrastinando aquelas tarefas que são mais urgentes e mais importantes. Então este curso também servirá como um combate à procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela atitude na qual nós adiamos o que precisamos fazer. Nós adiamos aquilo que é mais importante muitas vezes. No primeiro curso, primeira edição, nós abordamos isso em relance, vamos passando rapidamente. Agora nós vamos abordar com mais detalhamento técnicas para evitar a procrastinação, tá? Muito bem.
Então, em linhas gerais, é isto. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com o gerenciamento de tempo, com o gerenciamento de modo geral, porque não é, eu resolvi oferecer este curso. Ou seja, como eu me capacitei, por que eu acho que eu posso contribuir para a vida de vocês que vão fazer este curso de uma maneira decisiva. Sabe por que eu acho que eu vou contribuir de uma maneira decisiva? Porque as coisas que eu vou passar aqui para vocês eu aprendi na experiência. Tudo bem que eu li, eu estudei, eu fiz cursos, mas as coisas mais importantes da vida a gente aprende na experiência, na prática, colocando em prática, tá? É aquilo que a gente absorve do mundo. Então, eu tive essa necessidade de aprender a gerenciar o tempo, porque eu já desde os 18 anos, na verdade desde os 16 anos eu tenho sociedade em empresas, tá? Comecei a trabalhar nessas empresas um pouco depois, mas eu já era sócio por uma questão familiar e eu só recebia prolabores, né, por ser sócio. Mas depois eu comecei a trabalhar na administração também, no ramo hoteleiro. Sempre levei em paralelo o trabalho com a música, certo? Com performance musical, eventos musicais, tanto na composição quanto na interpretação. Mas sempre tive essas duas vertentes de atuação profissional. E agora, com esse curso de gerenciamento de tempo, eu, com grande alegria, consigo juntar essas duas esferas e outras também. Como vocês sabem, eu tenho feito muitas palestras aí em todo o território nacional sobre assuntos relacionados à música, liderança, educação. E eu tenho conseguido organizar a minha rotina, as minhas rotinas, ou mesmo quando eu viajo e em que há uma ausência de rotina, eu consigo escalonar o tempo de modo que obtenho bons resultados em todas as áreas da vida. E muitas pessoas, como já disse no início, têm uma certa dificuldade, né, em organizar o tempo e em obter essa realização, esse sucesso que tantos merecem, mas que às vezes, por uma falta de método, por uma falta de uma decisão mais rígida no sentido de abrir mão daquilo que não é o mais apropriado, porque muitas vezes a gente fica apegado a coisas que não nos trazem bons resultados, certo? E eu já adianto que um dos princípios que eu tenho de administração do tempo de qualquer coisa se algo não vai bem, algo precisa ser feito. Ora, mas você está falando uma grande obviedade? Eu estou falando uma grande obviedade que já me salvou da falência, da ruína financeira várias vezes mesmo. Eu faço isso assim, sabe, como quem troca de roupa. Eu vejo que uma área da minha empresa, uma área dos meus empreendimentos não vai bem, eu preciso efetuar uma alteração de uma maneira enérgica e rápida, não posso esperar. Geralmente isso funciona tão bem que após as mudanças implementadas, pouco tempo depois, assim, questão de dias, 1 dia, 2, 3 dias, já se começa a notar a diferença, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem no chat agora, depois nós podemos comentar com mais detalhes. Quem de vocês aqui tem algum problema que já procrastinou, adiou a resolução, tá? A ponto disso começar a gerar efeitos negativos? Por que eu pergunto isso? Vou fazer de novo a pergunta, hein? Responda aí pelo chat. Quem de vocês já procrastinou, já adiou a resolução de um problema a ponto de esta demora na sua resolução ter provocado problemas graves? Nós temos duas questões aí que podemos trabalhar durante o curso, tá? E você entrando no curso poderá ter contato com um grupo de referência, um grupo de ajuda. Funcionará como um plantão de dúvidas para você organizar a sua rotina e seu tempo em acordo com as sugestões que nós vamos passar aqui e os princípios teóricos e práticos abordados. Mas vejam que coisa interessante, podemos trabalhar a própria questão da procrastinação, tá? A própria procrastinação e adiar aquilo que nós temos que fazer hoje, agora ou ontem, né? Não tem aquele famoso ditado, eu preciso disso para ontem, aquela forma de se falar, aquela expressão idiomática. O que isso quer dizer? Urgência, não é?
Tem algo que você que está me acompanhando precisa fazer para ontem? Precisava ter feito ontem e não fez? Então a gente vai trabalhar no combate à procrastinação, tá? E outra coisa, se você está procrastinando, seus resultados estão equivocados, o que você precisa fazer? Parar imediatamente de procrastinar, mas não apenas isso. Você precisa mudar algo, tá? Em algo que não vai bem, algo precisa ser mudado. Esse princípio básico norteará todo o nosso curso. Você precisa realmente anotar isso já e já começar a colocar em prática. Como? Eu vou explicar no curso, porque às vezes também é um pouco arriscado você mudar tudo radicalmente de uma hora para outra. Eu não estou falando disso, tá? Você tem que mudar coisas pontuais com método, tá? E seguindo certos princípios que nós vamos discutir. Então, segura um pouco aí, espera o curso começar antes de você mudar tudo, né? Não, vou mudar, o professor falou que eu tenho que mudar. Vou mudar de cidade, vou mudar de mulher, vou mudar de marido, vou mudar de carro. Não é isso, tá? São pequenas, pontuais mudanças que, com certeza, se bem estudadas, trarão ótimos resultados. Certo? Então eu comecei a trabalhar muito cedo nessa área, digamos que com 18 anos eu comecei a trabalhar em simultâneo já, com essas duas áreas, com o ramo hoteleiro e eventos musicais, tá? Ao mesmo tempo também fui estudando, fiz cursos, fiz capacitações, tá? Fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Quando eu entrei no mestrado, eu assumi muito mais responsabilidades ainda, porque eu fui eleito como representante discente na coordenação do programa de pós-graduação. Então, eu integrei a comissão que coordenava todo o programa de pós-graduação, tá? Junto à CAPES, junto aos órgãos reguladores da pós-graduação brasileiros, e fazia parte dessa comissão, tendo sempre reuniões, tendo sempre muito trabalho para realizar. Ao mesmo tempo, assumi também a direção de uma revista acadêmica, a revista Entretextos, que era justamente deste programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Londrina. E fui levando em simultâneo meu mestrado, a revista Entretextos, a representação discente, certo? E como representante discente, eu tinha um poder de decisão dentro da comissão coordenadora da pós-graduação, que era par e passo aos demais membros, os demais coordenadores, professores, etc. Então era uma grande responsabilidade, a responsabilidade pela triagem e seleção científica da revista, a própria elaboração do meu trabalho de tese, da minha dissertação de mestrado, certo? Tudo isso em confluência com também a administração das minhas empresas. Então, isso foi por volta de 2006, já tem uns 13 anos que eu entrei no mestrado. Defendi o mestrado em 2008, há 11 anos atrás. Então já, digamos assim, eu tenho quase 20 anos de experiência, né, no trabalho em várias frentes simultâneas. Isso pode ser considerado um exemplo de uma atitude empreendedora, né? Porque diz-se dos empreendedores que eles gostam de assumir muitas tarefas e muitas responsabilidades. Muito embora eu tenha dado também sempre uma grande importância para o conhecimento, para o estudo, uma atuação mais intelectual, tá? Quando eu escrevi a minha tese de mestrado e logo depois eu a publiquei também em formato de livro, uma editora alemã chamada Omniscriptum, que tem inclusive à disposição aí, chama-se Castelos da Escrita, sobre o processo de construção textual em Michel de Montaigne. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não apenas trabalhei nesse tempo todo, porque pode ser que tenha pessoas aqui interessadas apenas em como organizar o trabalho. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos abordar, nós vamos atender essa expectativa. Mas também falaremos muito sobre estudo. Porque, gente, eu não acredito que o seu trabalho vá prosperar, não vai para frente de uma maneira como você quer, com excelência, com sucesso, com grande qualidade, se você não dedicar muito tempo e energia para o estudo, tá?
Eu vou dar um exemplo para vocês, recente, que está na memória. Eu gosto muito de usar exemplos. Se você for fazer aqui o curso, você perceberá o tempo todo, dou exemplos, inclusive da minha vida, de coisas que eu coloco em prática. Eu não vou ensinar nada para vocês aqui que eu não tenha colocado em prática, que eu não tenha feito. Tá? Porque é muito lindo eu chegar aqui, propor um curso, falar, faça isso, acorde cedo, acorde 5 horas da manhã, toma banho frio, não sei o que lá, se eu não tiver feito. Tá? Então tudo que eu vou passar aqui eu fiz, eu testei, eu senti na carne. Inclusive senti na carne e muito mais até as consequências de não ter agido corretamente do que de ter agido corretamente. Porque quando a gente não age corretamente, as consequências são realmente pesadas, né? Então nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos tentar passar para vocês dicas muito práticas. Mas vejam o que eu fiz recentemente. Eu acabo de cheguei ontem de uma viagem de trabalho, de estudos, enfim, que acabou sendo uma viagem de tudo, quando na verdade eu apenas iria fazer um ensaio com uma orquestra no noroeste do Paraná, que é a Orquestra Filarmônica do Noroeste Paranaense. Fui convidado pelo maestro de lá, o ilustríssimo violinista e maestro Samuel Siqueira, e a cidade fica em torno de uns 400 quilômetros de onde eu moro, e eu fui de carro, né, junto com um assistente, e nós aproveitamos a proximidade deste local para irmos até uma cidade próxima, que fica dali 150 quilômetros, Marechal Cândido Rondon, onde eu tenho alguns contatos dentro da universidade e como a universidade ficou sabendo que eu estaria lá, convidaram-me para uma palestra, que eu aceitei prontamente, não havia preparado nada, fiz, digamos assim, entre aspas, de improviso. Na verdade não é improviso, porque quando nós temos conhecimento do assunto, nós podemos falar sobre ele em qualquer circunstância. Tá? Então isso é um ponto que eu posso abordar também no curso, embora exija, digamos assim, uma postura mais... uma postura não, na verdade exige uma técnica mais apurada, esse negócio de você preparar uma palestra, né? Isso seria um curso específico, mas os princípios gerais eu posso abordar também, principalmente para quem vai fazer o curso, é professor ou quer tornar-se um palestrante. Você precisa conhecer não apenas princípios de oratória para poder saber falar bem em público, mas também princípios de metodologia do trabalho, de organização, como organizar uma palestra, como fazer uma apresentação, tá? E vejam como tudo isso permite vocês economizarem tempo. Porque vocês imaginem, eu estava lá na cidade e eu cheguei cedo, 6 horas da manhã, eu tinha chegado na cidade, aí fui visitar alguns pontos turísticos, fiz turismo, aproveitei para fazer alguns documentários também. Como vocês sabem, eu também sou diretor da Rádio MCI e sempre fazendo os programas sobre a realidade brasileira, mundial, nesta rádio, né, com comentários substanciais. E o convite surgiu à tarde por parte de um professor que ficou sabendo que eu estava na cidade. E eu prontamente aceitei o convite para dar essa palestra. A palestra durou 2 horas e o título foi Música e Liderança. Estabeleci um paralelo entre princípios de administração de empresas com a liderança que é necessária para um maestro dirigir uma orquestra. Então, um tema absolutamente inédito que eu abordei nessa palestra e que eu organizei na minha mente, coisa assim de 5 minutos antes da palestra. Eu diria que menos de 5 minutos antes. Eu acho que quando eu comecei, eu defini o tema da palestra. Eu cheguei na hora que eu comecei a falar, eu organizei a palestra. Se eu tivesse que preparar essa palestra, eu teria que ter perdido um dia para fazer isso. Mas eu sei preparar a palestra, não de uma maneira improvisada, mas de uma maneira mnemônica, ou seja, fazendo referência ao que eu tenho na memória, tá? De conhecimentos. Por isso a importância do estudo. Muito bem. Ministrada a palestra, juntaram 3 turmas da universidade, 5 professores. Todos eles cumprimentaram, gostaram muito, tá? Alguns até adicionaram no Facebook.
Então assim, eu consegui nessa viagem, numa tacada só, fazer tudo isso, não estava programado, e ainda fui fazer compras no Paraguai, que é ali perto. Comprei alguns itens eletroeletrônicos por preços literalmente 4 vezes menores que no Brasil, e tudo isso uma viagem de 2 dias, certo? Obviamente fizemos um ensaio também maravilhoso, muito proveitoso, com a Orquestra Filarmônica, e isso tudo, né, é algo que eu uso para ilustrar como eu organizo meu tempo. E o detalhe é o seguinte, eu falei tudo isso para chegar neste ponto. O que eu fiz durante o percurso? Quando eu não estava dirigindo, eu estava lendo, certo? E eu consegui terminar de ler um livro muito bom, muito importante, né? Que eu já estava há muito tempo querendo ler. E faltava metade do livro para ler. Levei somente esse livro, porque se eu tivesse levado mais de um livro também, eu poderia ficar tentado a ler outros livros e não terminaria este livro que era considerado por mim prioritário. Levei um livro, aproveitei e terminei de lê-lo. Se eu fosse ler esse livro em casa ou numa condição ideal, eu talvez eu jamais terminasse, né, por causa da correria do dia a dia. Agora, você vai numa viagem e obviamente não é confortável você ler com o carro em movimento, com o ônibus, com o carro, com o avião. Tem gente que não consegue ler, mas você precisa desenvolver essa habilidade, né? Então, nós também abordaremos técnicas de leitura neste novo curso, tá certo? Muito bem, e então, voltando um pouco com a minha experiência, né? Essa é uma experiência mais atual, já falei de uma experiência anterior, com a pós-graduação. Aí eu, em um determinado momento da minha vida, tive que mudar de cidade. Eu era professor universitário nessa época, né? Tive que mudar de cidade por questões familiares também, e comecei a dedicar-me mais intensamente à administração de empresas. E aí, pessoal, o que eu senti? Eu senti um peso muito grande, que a gente costuma chamar peso da vida real, né? Porque quando e na época que eu era professor universitário, eu estava mais voltado para a produção de conhecimento, para a pesquisa. Obviamente isso tem uma carga menor do ponto de vista da urgência. Eu não estou dizendo que é menos importante, é menos urgente. Porque, por exemplo, nós temos urgências do tipo pagar contas, né? Resolver questões judiciais. Se alguém te processa, você tem que ir lá se defender, você não pode deixar para daqui 30 anos. Agora, se você tem uma ideia maravilhosa para escrever um livro, se você não escrever agora, tudo bem, daqui 30 anos vai sair até melhor, porque você vai estar mais maduro, mas você vai ter mais conhecimento. Agora, pagar uma conta, consertar um problema no seu carro, né? Se defender de um processo judicial, ou processar alguém que não te pagou, que está te devendo alguma coisa, tudo isso exige medidas urgentes, né? Que você não pode deixar para depois, você não pode adiar. Agora, há certas coisas que você pode adiar, não é? Então eu comecei a sentir de uma maneira mais substancial o peso das urgências. E de certa maneira, como acontece com muitas pessoas, não só comigo, que eu tenho ouvido relatos aí, de vários, inclusive de grandes personalidades, né? E em determinado momento de suas vidas, essas pessoas acabam se deixando ser absorvidas pelas urgências. E qual que é o problema? Quando você se deixa absorver pelas urgências, bom, várias consequências. Você acaba não tendo tempo para nada, porque tudo se torna urgente, tá? Isso, inclusive, é uma consequência do processo da procrastinação. Se você está adiando sempre muita coisa, você está procrastinando, você realmente ficará sempre à mercê de qualquer urgência. O exemplo clássico é o do carro, né? A manutenção do carro. Você vai sair para viajar, mas você não teve tempo para levar o carro para revisão. Aí o seu carro dá um problema na estrada, enquanto você está indo para a praia ou para qualquer outro lugar, durante as suas férias, né? E aí você para lá, o problema do carro, e perde uma grande quantidade de tempo, de um tempo valioso, você escasso. Você gostaria de se divertir com a família, né? Pegar uma praia, pegar um sol. E aí você fica parado porque você não teve tempo de, né, resolver a preventividade. Então na vida muitas vezes nós temos que trabalhar com a prevenção, né? Até usei isso na última palestra que ministrei ao vivo. Provérbio latino que eu gosto muito: si vis pacem, para bellum. Vale para tudo na vida.
não apenas para a guerra. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O que significa isso? Se você quer ter a tranquilidade, você tem que se atormentar um pouco para tomar as precauções que poderão lhe render essa tranquilidade no futuro. Tá certo? É capacidade de previsão. Nós temos que ser capazes de prever. Por isso que eu vou abordar neste curso o sistema financeiro. Porque eu andei estudando a configuração do sistema financeiro internacional, sistema bancário mais propriamente, né? Porque as pessoas confundem muito o sistema financeiro bancário com o sistema financeiro do mercado de ações, por exemplo, mercado de opções, mercado de valores. São coisas distintas, embora se interconectem muitas vezes, tá? Mas todos lidamos com bancos, não é? E se nós não conhecemos os fundamentos do sistema bancário, do sistema monetário internacional, nós acabamos perdendo um tempo muito grande. Por exemplo, em questões relativas a financiamento de imóveis, financiamento de veículos, não é? Endividamentos, as famosas bolas de neve das quais não conseguimos sair. Isso nos faz perder um tempo muito grande. Então sabermos administrar as nossas finanças, né? Nosso dinheiro, nossos recursos, tá? Vamos discutir isso. O que é o dinheiro, né? O que é o dinheiro que, aliás, nós sabemos agora, está cada vez menos em circulação, tá? Então, como a gente pode trabalhar isso para otimizar nosso ganho de tempo? Vocês sabem aquela máxima, né, que os grandes magnatas dos negócios, da indústria do século XIX cunharam, principalmente nos Estados Unidos, que são muito pragmáticos. Eles diziam: time is money. Significa o quê? Tempo é dinheiro. Então, vocês vão investir nesse curso, tá? Justamente naquilo que vai lhes dar maior retorno financeiro, tá? Então, por começo de conversa, é isso. Eu vou passar para vocês aqui, e até por uma necessidade dos meus alunos de outras áreas na administração do tempo. Essas dicas, informações, conteúdos valiosos que poderão lhes trazer, inclusive, muitos resultados financeiros. E eu, quando coloco em prática isso que eu vou passar para vocês, eu obtenho mesmo resultados financeiros, tá? Agora, como eu sou humano, não sou de ferro, às vezes eu também administro de uma maneira inapropriada meu tempo. Por exemplo, eu gosto de assistir séries. Às vezes eu começo a assistir uma série e eu quero acabar aquela série, eu quero ver a série inteira. Depois que eu vi a série inteira, eu fico com aquela sensação: nossa, mas quanto tempo eu gastei com isso? Então, a gente tem que começar a aprender, tá? Que existem esses ladrões de tempo. E eu vou falar sobre como assistir série, o quanto, porquê, onde, né? Vou falar sobre isso. Mas eu também já perdi muito tempo na minha vida, tá? E a gente acaba aprendendo com esses erros, certo? A gente acaba aprendendo. Mas o importante, né, é nós termos clara essa concepção de que o dinheiro não passa de o tempo empregado em alguma atividade, tá? Vou repetir. O que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo, é a sua energia, é a sua capacidade, o seu talento, né? Mas tudo isso precisa do tempo para se materializar. Um exemplo muito simples: um escultor, tá, que faz esculturas em argila. Durante algum tempo ele manuseia a argila e elabora suas obras esculturais. Em um outro momento ele vai lá, vai vender essas obras, tá? A pessoa compra, paga e dá dinheiro. Então, quer dizer, o emprego do tempo junto, né, do emprego de um talento, de uma habilidade, faz com que o escultor consiga ter um retorno financeiro. Isso vale, obviamente, para todos nós. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. Mas você pode estar assistindo isso aqui, essa palestra, e me dizer assim: professor, ô Dante, eu não sei fazer nada. Você sabe? Você sabe? Claro que você sabe. Você está aqui assistindo a minha palestra. Você sabe ligar o computador, você sabe mexer no celular, tá? Você sabe a importância do tempo para a sua vida, você quer se aprimorar. Olha quanta coisa você sabe, né? Você me conhece. Se você me conhece, se você me acompanha, é porque você já não se deixa enganar pela grande mídia, porque a grande mídia sabe muito bem que colocam princípios totalmente distintos de pessoas como eu,
grande mídia, na verdade, ela trabalha para escravização da humanidade, não é? Já sabe bem disso, não precisa entrar em detalhes. Olha quanta coisa você sabe. Tá? O que você precisa apenas é de um exercício sincero de olhar para dentro de si e tentar recuperar tudo que você sabe. Para aí você ver o que você vai fazer melhor com o seu tempo. Agora, se você já tem uma atividade racionalmente organizada, né? Se você já tem seu método de utilizar o tempo, aí eu vou oferecer para você uma perspectiva mais ampla, mais existencial, só que não é algo não é algo impalpável, não é divagação, não é nada etéreo, é algo muito concreto. Mas, por exemplo, se nós vamos discutir a organização do sistema financeiro internacional, e você vai ver como ele é organizado para fazer você de besta. Então, sem meias palavras, se você não se deixar fazer de besta, você vai ganhar muito tempo também, concorda? Se não for enganado, se não for ludibriado, se não for passado para trás. E como eu disse, por uma questão prática, por ter passado por muitas situações práticas que exigiam atitudes muito enérgicas e até mesmo urgentes, eu aprendi, né, esse método que eu vou passar para vocês agora. Tá? E por isso, nessa palestra eu falo sobre como você administrar o seu tempo em consonância com os seus negócios, sua saúde, o seu dinheiro. Por quê? Eu falei aqui sobre a origem, digamos assim, né, a origem do dinheiro, que é o tempo empregado em alguma atividade. Tá? Aí você precisa descobrir tudo que você é bom em fazer. E se você começar a fazer isso de uma maneira organizada temporalmente, você começa a ter mais dinheiro. Se você começa a ter mais dinheiro, você começa a perder menos tempo, tá? Como por exemplo com dívidas, com esforços inúteis. Né? Agora, isso não basta. Você precisa cuidar também da sua saúde, né? Porque também você ficar indo no médico o tempo todo é uma perda de tempo muito grande, concorda? Posto de saúde, tá? Médicos, dentistas, fisioterapeutas, tudo que a gente puder evitar desse tipo de coisa é bom para que nós tenhamos mais tempo, certo? Então, eu não estou falando para vocês que eu vou indicar remédio, não é nada disso. Alguns hábitos mais saudáveis, coisas simples, tá? Alguns suplementos que podem te ajudar muito, tá? Por exemplo, existe um suplemento chamado ômega 3 que ele tem um poderoso efeito no desempenho intelectual, tá? Por muitas vezes, quando eu em situações da vida estive com um cansaço mental muito grande, fiz uso desse suplemento e a minha memória melhorou muito, o raciocínio, tudo melhora. É como, por exemplo, você ter um computador muito velho e trocar por uma memória mais nova, um computador, um processador com uma capacidade mais poderosa, uma memória RAM melhor, né? Porque para quem tem um trabalho mais intelectual, qual que é a matéria-prima desse trabalho? É o cérebro. Então nós temos que dar uma boa alimentação para o nosso cérebro. Quais são os tipos de alimento que fazem bem para o cérebro, fazem bem para o raciocínio, fazem bem para a memória? Como evitar problemas de perda de memória, né? Tudo isso através da alimentação, exercício, sono. Se nós fizermos isso de uma maneira integrada, nós obteremos resultados sensacionais. Acontece que muitas vezes a gente quer fazer as coisas na marra, né? Não, então eu vou colocar tudo na agenda que eu tenho que fazer aqui. E daí? Não vai adiantar nada isso aí, não vai adiantar nada. Você continua procrastinando, você continua sem saber hierarquizar quais são as suas urgências, quais são os seus problemas circunstanciais, os problemas de longo prazo, os problemas que você precisa prevenir já, não é? Mas são milhões de exemplos que nós podemos dar. Por exemplo, ninguém aqui, obviamente, ninguém aqui é maluco a ponto de pegar um desconhecido na rua e colocar ele dentro de casa para morar, tá? Não sei que seja um bebê, mas você vai colocar um desconhecido na sua casa sem saber quem é, de onde vem. É óbvio que uma hora o cara pode começar a fazer alguma coisa que te incomoda. Isso se não for fazer coisa pior, não é? Então, para você prevenir um problema muito grande desse, você nem dá início a ele, né?
Agora, tem muita gente que vive enrascada, vive com problema, vive com dívida, vive com preocupação, vive com problema até de saúde porque não consegue precaver, não consegue atacar esses problemas antes deles aparecerem, né? Então, como resolver os problemas antes deles aparecerem é o que nós vamos abordar neste curso, tá certo? E uma vez que vocês estiverem adquirindo essas habilidades, vocês estarão aptos, se já não tem um negócio, a criar seu próprio negócio. Aí vocês vão ter mais dinheiro, vão ter mais tempo, né? Vão poder se aposentar antes. E aí vem mudanças agora nas regras da aposentadoria, e quem tiver negócios próprios será amplamente beneficiado, tá, por essas novas regras. Eu indico fortemente que todos vocês comecem a pensar já, desde já, mesmo antes do curso começar, em montar o próprio negócio, tá? A minha intenção com esse curso é já partir para uma incubadora de negócios, uma incubadora de empresas, para que vocês, alunos, possam criar suas próprias empresas, né? Eu vou me dispor a auxiliá-los nisso, tá? Quem for fazer o curso vai ter esse acompanhamento e, além de tudo, teremos toda essa discussão prática e teórica. Muito bem. De conteúdos, nós teremos então, né, aquilo que vocês já viram aí nas chamadas para este webinário, mas nós trabalharemos ainda, né, como a questão da agenda, os métodos de estudo, aceleração da leitura, checklists, padronização, técnica Pomodoro, simplificação da rotina através das pequenas missões, muito interessante. Como você elaborar um portfólio de trabalhos voluntários, como você trabalhar a qualidade na percepção do seu produto, a técnica Pomodoro, networking, não fingir ser produtivo, tá? Princípios de gestão financeira, money versus currency, padrão ouro, sistema bancário, valor real, valor percebido, gestão financeira, tipos de investimento. Se você começa a ganhar muito dinheiro também não sabe como investir, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, né? Vai ficar frustrado. Então tem que conhecer investimento também. Conceito de economia, muita gente não sabe o que é economia, né? Mas por isso eu coloquei aqui psicologia da economia, porque psicologia tem tudo a ver com economia, né? Porque as pessoas tomam decisões o tempo todo, decidem comprar isso, comprar aquilo. Isso é campo de estudo da psicologia, muito mais até do que da própria economia, não é? A melhoria de processos empresariais por meio dos treinamentos, utilização de tempo dos auxiliares. Na parte da casa, por que nós temos que aprender também, teremos uma aula sobre isso, nós temos que aprender a gerenciar nossa casa. Aí eu coloquei o método KonAri, né, que é de uma japonesa que desenvolveu, e ela ensina tudo isso aqui, dobraduras, roupas, livros, documentos, acessórios, recordações, doações, como você organizar isso tudo na sua casa para você também ter o seu dia produtivo de maior sucesso, tá? Feng Shui, método 5S, simetria, harmonia, estética clássica, isso diz respeito à arquitetura, tá? Organização dos espaços físicos reflete-se na organização do nosso espaço mental, na nossa capacidade mental, tá certo? Se você quiser fazer parte então deste curso, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida para muito melhor, tá? Porque eu vou abordar coisas que nunca os pais, os professores, os colegas abordaram com vocês. São segredos, digamos assim, que a gente aprende na prática, tá? E por que eu tenho essa originalidade? Porque isso diz respeito à minha prática singular, né? A minha experiência. Eu cheguei onde eu cheguei na vida hoje graças a essa experiência, tá? O que eu vejo é o seguinte: se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, hoje eu estaria muito mais à frente. Porque eu cometi muitos erros, mas esses erros foram necessários para eu chegar até aqui, tá? Agora, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu conseguisse voltar 20 anos atrás, nossa... Hoje eu estaria mais ou menos lá no Donald Trump, tá? Pra você ter uma ideia. Porque, não, mas falando sério, Donald Trump, eu li os livros dele há mais de 10 anos atrás. Ele ainda, obviamente, não era presidente dos Estados Unidos. E ele fala muita coisa em confluência a isso que eu estou falando aqui, principalmente no que diz respeito à prevenção, tá? Se agir de uma maneira preventiva.
e enérgica quando tem que ser. Quando você precisar ser enérgico, você tem que agir de maneira enérgica. E quando você não precisar, você tem que agir de uma maneira preventiva. Tá? Prevenção, então, é a chave para você ter, para você não ter preocupações em excesso. Tá? E mais do que nunca a gente começa a perceber isso muitas vezes tarde. Muitas vezes é muito tarde quando a gente percebe isso. E a gente já está com o pezinho na cova quando a gente percebe. A gente tem que começar a perceber isso antes, para dar tempo da gente tirar algum fruto da vida, porque senão a gente vai perceber o que tinha que ter feito e aí a vida já passou. Então não deixe sua vida passar em branco. Invista em você, na sua capacidade. Crie essa capacidade de realização. É isso que eu estou oferecendo aqui. Esse curso é para você realizar algo. Tá? E é tão seguro o investimento que se você, a partir desse curso, se você acompanhar esse curso, se você assistir todas as aulas, fizer todas as atividades que eu propuser, e você não realizar algo que vai te deixar muito satisfeito, você pode me procurar depois, que eu vou devolver o seu dinheiro integralmente, com juros e correção monetária. Tá? Anota aí, grava isso aí, pode deixar printado. Tá? Se você fizer esse curso, todas as atividades que eu vou propor, tá? Participar das discussões, das aulas, fazer os resumos, as atividades práticas. E se você não realizar algo muito grande, eu devolvo o seu dinheiro, o seu investimento, que aqui, aliás, é muito módico, tá? Por tanto de coisas que eu vou expor nesse curso, eu deveria cobrar 10 vezes mais. Mas eu estou cobrando bem baratinho, que é só para cobrir meus custos e para que o máximo de pessoas possa fazer, porque nós estamos num momento de uma crise financeira no Brasil, todos sabem, né? E a gente precisa de novos empreendedores, de pessoas capazes de realizar as coisas. Eu quero ajudar o meu país também com isso, com esse curso, tá? Essa minha capacidade de realização eu quero ensinar para outras pessoas também. Porque muitas pessoas, às vezes, não saem do lugar por uma falta de uma capacidade de realização. E, na verdade, ela tem até essa capacidade, mas ela não sabe que ela tem. O papel do professor é esse. Educar significa edute, trazer para fora. Eu preciso trazer para fora de você, para você enxergar de fora a sua capacidade de realização. Para isso nós temos que trabalhar com o gerenciamento do tempo, dos negócios, da casa, das finanças. Aí você vai ver tudo que você pode realizar com clareza e você mesmo seguirá seu próprio caminho depois. Tá? Esse curso é um start. É uma espécie de largada para você realizar 1000 vezes mais do que você está realizando agora, certo? É o seguinte, você que acompanhou essa palestra, você pode clicar aqui embaixo no link que vai aparecer aí agora no chat e reservar já a sua vaga, tá? Nós temos vagas limitadas, o curso vai começar no dia 17 e depois do término das inscrições nós não teremos mais a possibilidade de entrada no nosso grupo de networking e a nossa incubadora de empresas. Então, se você fizer a inscrição já, você terá garantido a sua vaga no curso, no networking e também na incubadora de empresas, tá certo? Você pode, se fizer a inscrição ainda hoje, vejam bem, se você fizer a inscrição hoje, agora, você pode parcelar em até 6 vezes. Então, é R$227 o curso. Em 6 vezes, vocês vejam que não dá nem uma pizza por mês. Depois nós vamos retirar essa possibilidade de parcelamento. Mas hoje, se você fizer agora, você poderá parcelar em até 6 vezes. Tá? É uma pizza a menos por mês e você terá todo um material, toda uma rede, uma incubadora de empresas à sua disposição para você dar um grande boom no seu desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, em todos os aspectos da sua vida. Então é isso, meus caros, espero que vocês tenham aproveitado este primeiro webinário. Faremos mais 2 ainda antes do início das aulas para mostrar um pouco das metodologias e de tudo que nós abordaremos no curso. Forte abraço, fiquem todos com Deus, aguardo vocês no curso, tá? E já deixem aí reservada a vaga de vocês, porque, como eu já disse, esse curso vai mudar a vida de vocês para melhor, para muito melhor. Forte abraço, até a próxima.